Aqueles que trouxeram a Bíblia, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Pastor, obrigado pela oração, pelas palavras, a oportunidade, o privilégio de estar aqui na igreja, de ministrar e falar de Jesus. Como o pastor falou, há bastante tempo, sempre trazendo uma mensagem e o enfoque sempre sendo sabedoria. Agradeço a Deus pela minha mãe também, obrigado mãe por estar aqui. Dizer que se não fosse por primeiro Deus e depois por ela, eu não estaria aqui pregando hoje. Ela que foi firme, eu já contei várias vezes, sempre insistiu. E agradecer a Deus imensamente pela vida de cada um de vocês que vieram hoje, que se dispuseram a estar aqui ouvindo essa palavra também. Amém? 1 Coríntios 15, 58. E claro, nossa câmera woman, a Alana, agradecer minha esposa, as crianças acho que já foram para lá, né? 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Deixa eu ver como que está ali. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Esse texto, eu quis trazer ele como texto principal para a gente falar sobre essa mensagem. E ele, se você perceber, é um texto que dá para você dividir em 3 partes. A primeira é nos exortando, instruindo a gente a se manter firme e que nada nos abale. Então, a gente continuar forte com Deus, vindo para a igreja, continuar orando, continuar falando de Jesus, continuar acordando cedo com o teu propósito, não parar, se manter firme com Cristo, não abandonar os ensinos de Deus, não abandonar os irmãos na fé, a igreja e tudo mais. Então é essa constância, mantenham-se firmes e que nada os abale. Pode ser uma morte, falta de dinheiro, uma tragédia, uma doença, que nada os abale. Então é um encorajamento, é a primeira parte do versículo. A segunda parte diz: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Essa, em algumas traduções você vai perceber usando a palavra de forma abundante. Ser dedicado, o que é alguém que faz algo com dedicação? É que faz bem feito, é que faz com qualidade. Então é a gente permanecer firme nas coisas de Deus, com dedicação, com qualidade. Não é porque é para Deus que eu vou fazer de qualquer jeito. Não é porque, é para Deus mesmo. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu estou cantando de qualquer jeito, mas é para Deus. Porque é para Deus, tinha que ser com a maior qualidade. Seja no seu trabalho, na sua casa, em tudo que você faz. Então, quando você for se manter firme, faça isso com qualidade. Não faz, vou fazer aquela oraçãozinha rápida, vou fazer um jejum de qualquer jeito, vou pregar para Deus de qualquer jeito, eu vou chegar na igreja e nem vou prestar atenção em nada. Não. Eu vou usar os talentos, eu vou usar os dons que Ele me deu com zelo. Zelo é uma palavra boa, é pegar com cuidado, é olhar e falar: Deus, eu quero fazer tudo com qualidade. Desde a forma que você vai arrumar o ambiente, o teu quarto lá para Deus, os textos que você vai ler, a forma que você vai expor, como você vai meditar na palavra de Deus. Quando nós lemos lá em Esdras capítulo 7, diz que ele tinha proposto no seu coração estudar com diligência a palavra do Senhor para ensinar aos demais. Então é a gente fazer com qualidade. Essa é a segunda parte. Então a primeira é a constância, a segunda é a qualidade e depois vem: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então tudo isso que a gente fizer para Deus não é em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor, nós teremos um retorno. Com base nesses 3 princípios que nós vimos, veja que é simples, é um versículo, 1 Coríntios 15, 58, inclusive é um versículo bom de você estar memorizando, porque ele mostra a importância da gente estar sempre focado em Deus, com qualidade, e nós vamos colher esses frutos. Uma vez uma pessoa me falou assim: viu, mas por que Deus deixa uma pessoa sofrer, outra morrer e acontecer a morte e tudo? Nós sabemos que tudo isso é fruto do pecado. Lá atrás, quando Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo e por isso a morte, a tristeza, a dor e o mundo jaz no maligno, como diz lá em 1 João 5. Então, nós sabemos que estamos sujeitos a esses sofrimentos. Mas eu falei para essa pessoa, eu respondi e ela ficou impressionada, assim, que ela falou: nossa, como se fosse se ela nunca tivesse pensado. Imagina que você vai levar o teu filho no médico para tomar uma injeção.
E a injeção vai doer na hora de aplicar, 1 minuto, e depois do dia seguinte vai ter febre, vai ficar meio ruinzinho, mas é uma vacina que vai proteger ele de uma série de enfermidades para o resto da vida. Ele podia olhar para você e falar: pai, por que você está me levando no médico para sentir 1 minuto de dor forte, mais o dia inteiro com dor, às vezes com febre, com mal-estar? Mas ele não vai entender que você está dando uma vacina para proteger ele para bastante tempo, que é muito importante. Então, por mais que às vezes a gente não entenda, ou venhamos a passar por um sofrimento que a gente sabe que é porque é fruto do pecado, nós sabemos que temos a vida eterna para estar com Deus. Então, a forma com que eu respondo ao meu problema hoje vai definir a forma com que eu vou colher no futuro. Porque tudo que eu faço para a obra de Deus não é em vão. Então, se eu sei, sabendo disso, eu olho para a dificuldade, eu penso, ela é momentânea. Por mais que eu viva 100 anos aqui, o que seria 100 anos perto da eternidade? Não é nem 1 minuto de dor no médico tomando a vacina. Os teus 100 anos aqui. É menos do que aquele 1 minuto, porque a eternidade nem a nossa mente consegue compreender. Então, a forma com que eu respondo às minhas adversidades pode definir o meu futuro e a minha eternidade, se eu vou passá-la com Deus ou não. Se quando eu vejo uma adversidade eu rejeito a Deus, lembra que nós lemos não nos abalando por nada. Não, eu vi uma adversidade, um momento difícil, eu deixei os caminhos do Senhor. Lembra da parábola que Jesus conta, de que algumas sementes caíram na beira do caminho, os pássaros levaram embora. Você pregou a palavra, a pessoa ouviu, mas esqueceu. Outras caíram em um terreno com pedra. E ela começou a dar fruto, mas na hora que veio as pedras, a dificuldade, uma morte, uma demissão no trabalho, a falta de dinheiro, a pessoa abandonou a Deus. Então, a forma com que a palavra, ela deixou a palavra. Então, a forma com que a gente responde à palavra vai me mostrar se eu vou ter a vida eterna com Deus ou não. Então, nós temos que não nos abalar por nada. E nesse versículo apenas 1 Coríntios 15, 58, nós tiramos essas 3 lições. Dentro de cada uma dessas, se manter firme, fazer com excelência e saber que isso não é em vão, eu separei 3 pontos e outros versículos que vão fazer uma referência cruzada. E o primeiro é o de Efésios 6,18. Efésios 6,18. Lembra que nós estamos falando de 1 Coríntios 15, 58, Gálatas, Efésios. E o primeiro princípio que a gente aprendeu ali é permanecer firme em Deus. Aí você podia me perguntar assim, mas como que eu faço para permanecer firme? Eu dei alguns exemplos práticos. É você não parar de ler a Bíblia. Por exemplo, você tem um compromisso com a leitura da Bíblia, não pare. É essa constância que vai te fazer diferente. Eu ouvi uma frase que eu já compartilhei com vocês, muito verdadeira, que diz que homens de sucesso fazem constantemente o que os fracassados fazem de vez em quando. Então, às vezes você fala, nossa, mas eu já fiz, eu movimento, eu agito, mas só por um tempo e daí você para. É como se não fizesse, porque você perde os efeitos daquilo. Quando você coloca no seu hábito, na sua rotina, agora sim você se torna uma pessoa de sucesso. Homens e mulheres de sucesso fazem constantemente o que fracassados fazem, mas fazem de vez em quando. Aquele que construiu a casa na areia, que Jesus fala que é quem ouve e não pratica a palavra, ele construiu. Ele gastou o tempo dele, ele acordou cedo, ele comprou a madeira, ele comprou os pregos, a ferragem, ele foi lá, ele cansou, ele suou, mas tudo do jeito errado. Então não adianta você suar, cansar e fazer, mas fazer do jeito errado. E uma das formas de fazer da maneira correta é fazer e continuar fazendo e não parar de fazer. Eu ouvi um rapaz explicando, ele trabalhava com detonação de bomba para derrubar prédio e tudo mais, e ele estava contando que um dos comandos para eles saberem se era ou não o momento certo de apertar o botão e detonar a bomba, é quando eles repetiam a palavra executar 3 vezes. Então era executar e na terceira ele apertava o botão e explodia. E ele traz isso como um paralelo, numa ilustração, dizendo que nós temos que pegar e executar e executar. É colocar em ação, que é o que tanto falta, porque a gente aprende, mas quando não coloca em prática, é como se não tivesse aprendido. Nada adianta você saber fazer tudo, mas não fazer nada. Nós temos que pôr em prática. E a Bíblia, ela é para nós um manual, igual o manual de um carro. Eu contei essa ilustração num grupo de estudo que eu participo. Falei, olha, a Bíblia é para nós igual o manual de um carro. Você compra um carro novo, zero, cheio de botão. Hoje está vindo bastante sem botão, né? Tudo na tela, mas tem uns botões dentro da tela, tudo cheio de coisa e você não sabe
às vezes, nem como liga aquele carro. Eu vi um vídeo uma vez de um ladrão que foi roubar um carro, que ele não sabia como que o câmbio mexia, porque o câmbio fica escondidinho, a hora que você dá a partida, o câmbio sobe, é uma bolinha que você tem que virar assim, e ele não sabia. Tem carro que o câmbio é aqui do lado, aí você entra no carro e fala, nossa, mas como é que liga esse negócio? Aí o que você precisa? Do manual. Você pega, ou dá um problema no óleo, na parte elétrica, o que os mecânicos vão pegar? O manual. Porque ali está a explicação de todo o funcionamento, porque o fabricante que criou tudo aquilo, sabe como aquilo funciona. Então ele descreve, ele detalha os processos. Se acontecer isso, é aqui assim, isso é aqui, isso é assim, isso assim, isso assim. Aí você, agora aprendi. Por quê? Porque eu li o manual. E quem é que nos criou e nos fabricou? Deus. Ele conhece todos os nossos processos mentais, internos, nossas dificuldades, as nossas forças, aonde a gente tem mais facilidade, mais dificuldade, e ele também deixou um manual, e o manual é a palavra dele, é a Bíblia. E aí eu contei isso no estudo, e um rapaz falou, Paulo, eu iria ainda mais longe, eu diria que a Bíblia, além de um manual, e eu gostei disso, ela é também um mapa para nós, porque ela não só mostra como funciona, mas para onde nós temos que ir. Não apenas como arrumar o carro que deu problema no óleo, o motor, mas também para onde a hora que eu entrar no carro, para onde eu tenho que ir, para eu ter uma vida de paz, de alegria, na presença de Deus e salvo. É um mapa que me explica os caminhos que eu tenho que traçar, e caso eu encontre ali algumas adversidades nele, como me desvencilhar. Então, quando nós olhamos para a Bíblia assim, nós percebemos que são as pequenas decisões que a gente toma de seguir esses princípios e mandamentos que vão mudar a nossa vida. Por isso, homens de sucesso fazem sempre o que os fracassados fazem de vez em quando, é eu pegar isso tudo e colocar em ação, é eu colocar em prática. Veja que o texto que nós lemos de 1 Coríntios diz, sermos firmes e constantes nas coisas de Deus, que nada nos abale. É você entrar, começar a dirigir o carro e ir para frente. Mas eu encontrei na estrada buraco, o pneu furou, deu problema com o combustível, eu vou pedir ajuda para alguém, eu vou pedir uma carona, eu vou voltar, eu vou arrumar, eu vou atrás de um borracheiro, eu vou no mecânico, mas eu vou prosseguir viagem, eu não vou parar, eu não vou desistir ali, voltar e ir dormir, porque eu quero o plano da soberana, eu quero aquilo que Deus prometeu para mim lá na frente, da soberana vocação, do que Ele deu para nós, eu quero alcançar a vida eterna, e eu quero fazer diferença na terra. Deus traz com isso para nós promessas, tanto aqui nessa vida, enquanto nós vivemos, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, no teu dinheiro, quanto no mais importante, que é a vida eterna, que é o que eu te disse. Não dá nem para comparar o tempo de dor e aflição aqui com os minutinhos lá no médico, no hospital, tomando uma injeção. No médico lá tomando a injeção é como se fosse mais tempo do que a nossa vida, porque a eternidade ela é muito maior do que a gente consegue compreender. Então Efésios capítulo 6, está ali na tela para a gente, versículo 18 diz, lembra que nós vimos lá 1 Coríntios 15, 58, ser firme, com zelo, dedicação, com qualidade, e nós vamos colher isso, não é em vão. E agora, quanto a ser firmes, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é um dos exemplos de como a gente pode permanecer firme. É nunca parar de orar, é você criar um compromisso com Deus, de fazer uma oração. Ela pode ser curta, ela não precisa ser de 1 hora ou 2. Até é ruim você fazer um compromisso muito grande que você não alcança, porque você já desiste. É melhor você fazer pequenas metas que você alcança elas para depois você ir para as maiores. Vai começar, eu quero começar a ler. Começa a ler um livro pequeno, fino, porque a hora que você finaliza ele, você sente a conquista. E depois você vai para os maiores, do que você colocar uma meta grande e não cumprir. Então 5 minutos, 2 minutos que você tira para orar, para falar com Deus e manter isso como um hábito, como uma perseverança, orando para você, para os seus familiares, para as pessoas, como tem um propósito aqui na igreja, você pode participar às 6 da manhã, né, pastora? O propósito da mulher que ora também, ou seja, tudo isso faz com que a gente permaneça constante em Deus, e veja que lá no final do versículo 58 diz, sabendo que a nossa obra no Senhor, que o nosso trabalho para o Senhor não é em vão, nós vamos colher isso, colhemos na terra, colhemos em galardões nos céus e também colhemos a vida eterna, amém? A segunda parte do texto eu separei Eclesiastes 9:10, coloca lá para a gente, e quem trouxe a Bíblia, 1 Coríntios 14:12, então ele coloca lá na tela Eclesiastes 9:10, e a gente abre a Bíblia em 1 Coríntios 14, só para você não ficar acompanhando só lá, para você ter a Bíblia física aí também, 14,
12, 1 Coríntios 14, 12, na tela Eclesiastes 9, 10. Isso. Olha o que diz. Lembra da segunda parte, que era fazer com dedicação, com qualidade. A gente permanece firme, faz com qualidade e o nosso trabalho não é em vão. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Quando você morre, acabou a obra que você executa na terra. Aqui o que o texto está dizendo é isso: faça nessa vida o que você tem para fazer, porque depois que você morre, você não pode mais fazer aqui, você não vê ninguém morto aí trabalhando e agindo. Aqui não está falando da vida eterna, até porque primeiro em Eclesiastes 12 diz, olha, vamos honrar a Deus, viver intensamente, porque depois sabendo, vamos curtir a vida, mas sabendo que a gente tem que prestar conta diante dele. O espírito do homem vai para o céu. Então, quando nós vemos esse texto, nós percebemos, faça e faça com intensidade. Deus te deu muita coisa, Deus te deu muitos talentos. Talvez o teu talento seja para música, usa mais o teu dom. Pede para o pastor uma oportunidade, crie a oportunidade. Não espere que as pessoas vão ficar criando as oportunidades para você. Se você tem o dom e o talento, você cria a oportunidade. Você começa a se envolver, você começa a procurar pessoas que fazem aquilo, você vai para um ambiente, você influencia as pessoas ao teu redor. Eu já percebi que nós temos a capacidade. Uma pessoa olhou para mim e falou assim, Paulo, como é que eu faço quando alguém não está interessado na Bíblia e na palavra de Deus? Eu falo, a gente pode, respondendo, a gente pode pregar, falar o quão importante é e tal, como a pessoa vai colher. Ele fala, tá, mas e se ela não quer nem ouvir isso? Mesmo que ela não queira nem ouvir isso, nós temos dois caminhos, são dois resultados possíveis. Se nós fizermos a nossa parte, independentemente de qual deles aconteça, eu não vou deixar de fazer. Ou ela vai ouvir e se motivar, ou ela não vai e vai esquecer. Mas qual é a minha parte? Eu consigo. E eu te digo isso por experiência pessoal, e tenho o potencial, não só eu, mas você, porque Deus nos deu isso, motivarmos as pessoas a se interessar. Inclusive, o Steve Jobs tem uma frase famosa que ele dizia assim, ó, as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a elas. Então, muitas pessoas às vezes não imaginavam que elas iam querer ter um celular inteligente, um smartphone. Hoje, se você falar, por exemplo, logo vai ter robô que vai ajudar a limpar a tua casa e tal, alguém pode olhar e falar assim, eu não quero esse negócio não. Até que a hora que a pessoa vê funcionando, ela fala, quer saber, eu acho que eu quero esse negócio sim, pode colocar aqui. Muitas vezes nós não, quem está a pessoa que, você que tem o conhecimento, que Deus te deu a habilidade, que Deus te deu o poder, o dom, a capacidade de agir, você tem que saber que você consegue motivar as pessoas que estão ao teu redor a fazer e a usar o dom e os talentos dela. Quando eu digo isso, eu quero te dizer o quê? Não espere que outros fiquem te motivando, vai que você consegue, vai que dá, amém se você tiver alguém assim, mas é nossa responsabilidade nos mantermos inspirados, é nossa responsabilidade prosseguirmos e continuar com aquilo que Deus nos deu. Não espere que os outros vão fazer por você, faça você, amém? Efésios que nós lemos lá, orem em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Nós vimos em Eclesiastes aqui agora, faça e faça com todas as tuas forças, porque você vai morrer e vai acabar. Então você tem dons e talentos, coloque em prática e comece a usar. E agora o 1 Coríntios 14, 12, que você abriu aí, se quiser pôr lá na tela também para a gente, 1 Coríntios 14, 12, diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Abundar e crescer é multiplicar. O que são os dons que trazem edificação para a igreja? Quando você prega, quando você traz uma palavra de edificação, a outra pessoa cresce com Deus. Quando você anuncia o evangelho, mesmo quando você canta, quando você traz aquela música que mexe, sabe aquela música que você fala assim, nossa, eu ouvi aquela música aquele dia e tocou no meu coração de um jeito surpreendente? Nós temos que pedir a Deus que nos dê os dons espirituais, usar esses dons e lembrar que nós temos que abundar, crescer, fazer bastante e usar muito daqueles dons que levantam as outras pessoas. Quando nós colocamos isso em prática, nós estamos fazendo a obra do Senhor com zelo e dedicação, que é bem o que nós vimos em 1 Coríntios 15, 58. Então eu faço
Eu faço bastante, eu faço para valer, sabendo que a minha vida é única, ela é curta, ela é breve. E eu vou fazer para edificar as outras pessoas. Lembre do que eu te falei, é nossa responsabilidade nos mantermos motivados. Não é responsabilidade do teu pai, da tua mãe, da tua esposa. Amém? Se vocês puderem, um ajudar o outro, edificar o outro. Mas nós temos essa responsabilidade porque a salvação é individual, a prestação de conta é individual. E nós temos que mover-nos e fazer, Deus, eu vou fazer a tua obra e eu vou fazer ela com zelo e dedicação. E ainda nesse mesmo segunda parte do versículo, Atos capítulo 18, versículo 25. Atos 18, 25. Atos 18, 25. Lembrem sempre que nós estamos falando de 1 Coríntios 15, 58, que é permanecermos no Senhor com qualidade e sabermos que vamos colher tudo isso. Olha o que diz Atos, capítulo 18, 25. Este era instruído, aqui eles estão falando de Apolo, é um homem que eles conheceram, que falava de Jesus. Este era instruído no caminho do Senhor, fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Olha a expressão que ele usa, com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. O que isso nos mostra? Uma pessoa que era dedicada, e você vai ver dos versículos 24 até o 28, Apolo pregava sobre a vinda do Messias, falava de João Batista, porque ele tinha conhecido João Batista, mas ele ainda não conhecia os detalhes do Evangelho, ele ainda não conhecia. Se você continuar o texto, você vai perceber que Priscila e Áquila vão lá e ensinam a ele sobre Jesus, sobre as doutrinas, sobre a vinda de Cristo, e ele acredita em tudo aquilo e continua sendo um disseminador da palavra de Deus no Império Romano, em todas as regiões lá onde eles viviam. Detalhe, ele fazia com excelência e chamou atenção até o ponto dele ser incluído nas Escrituras, e Paulo, quando escreve lá em Coríntios, fala assim, viu, vocês estão aí brigando, porque uns falam que são de Apolo, outros falam que são de Paulo, outros de Jesus, o que é isso, que confusão que virou? De tão importante que esse Apolo se tornou, ele chegou às pessoas muitas vezes confundir ele como se ele fosse o Jesus, como eles confundiam com Paulo. Paulo já dando uma lição, vocês param com isso, porque eu, Apolo, todos nós somos servos de Jesus, como qualquer outro, assim como vocês, nós estamos aqui para pregar e temos que adorar a Deus. Mas o meu ponto aqui é te mostrar que esse Apolo fazia, e ele fazia com qualidade, ele fazia com fervor, ele aprendia, e ele aplicava dedicação na obra que ele executava, e ele colheu os frutos. Ele tanto colheu os frutos que hoje nós estamos falando dele. Imagina o tanto de galardões que ele não recebeu. Então ele não só permaneceu firme e nada abalou ele, como ele fez com dedicação e zelo a obra do Senhor, e o trabalho dele não foi em vão. Não só pregou lá na época, converteu pessoas, como até hoje nós falamos dele e certamente o encontraremos no reino de Deus. Nós temos que ser esse tipo de cristão, um cristão que faz a diferença, que é onde você põe o pé, eles falam, nossa, tem luz nessa pessoa, Deus está ali, eu sinto a presença de Deus, ele entra no ambiente, as coisas mudam, ele fala, meu espírito se alegra. Eu não sei se você lembra de Maria vindo visitar Isabel lá na Bíblia, e só dela chegar o bebê já pula dentro da barriga de Isabel, porque João Batista está lá na barriga de Isabel, Jesus chega dentro da barriga de Maria e o bebê pula lá dentro, porque a presença de Jesus é contagiante. Quando Davi vinha na presença de Saul e ele tocava a harpa, o demônio ia embora de Saul, porque a presença de Davi, a música, o louvor atraía Deus e expulsava os espíritos ruins. E a nossa presença tem que ser assim. Nós temos que marcar território para Deus, para a honra e glória dele, para fazer a diferença e edificar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então nós vimos, volta lá em 1 Coríntios 15, 58, para vocês lembrarem que é só disso que a gente está falando. Eu peguei alguns versículos correspondentes para falar sobre a mesma coisa. Olha, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Como exemplo, a gente viu lá Efésios 6, 18, que diz para orarmos em todo o tempo, para estarmos firmes em oração. Falei para você que é não parar de ler a Bíblia, não parar de acordar cedo para falar de Deus. Se você faz um compromisso de vir para a igreja nos domingos, não deixar de vir. Se você fez um compromisso com Deus, com amigos, de se reunir, fazer uma leitura da Bíblia, não parar de fazer isso. É você continuar a rotina. Homens de sucesso não param de fazer
o que os fracassados, eles fazem constantemente o que os fracassados fazem de vez em quando. E aí nós vimos, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Nós lemos lá em Eclesiastes, dizendo que quando nós formos fazer, é para fazer com dedicação, porque a vida é curta. Nós citamos Apolo, que fazia com dedicação, era um homem empenhado na obra de Deus, fazia com zelo, tanto que até hoje nós ainda falamos dele. E quando nós citamos também 1 Coríntios 14, que é usar os dons que Deus nos deu para abundarmos na obra dele, aqueles dons que edificam as pessoas. Então é você pisar e fazer a diferença na vida dos outros. E a parte final do versículo diz: pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E para isso, Gálatas 6, versículo 7. Então agora um outro versículo que eu coloquei, que nos ensina sobre essa colheita, está lá em Gálatas, além de muitos outros, tá? Esses versículos que eu passei, eles não são os únicos que falam do tema, mas são alguns para nos chamar a atenção. Olha o que diz o versículo 6 e depois o 9. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 9, então o que a gente semeia, a gente colhe. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Perceberam a parte final? Nós só vamos colher no tempo próprio o bem que nós fazemos, se não desanimarmos. O que é não desanimar? É não parar. Parece simples, mas eu vou te falar, a principal chave para o sucesso espiritual, como a gente acabou de ver aqui, é a constância, mantermos-nos firmes no Senhor, que nada nos abale. E a mesma regra, o mesmo princípio vale para o sucesso financeiro na terra, para uma empresa, para um negócio que você tem. Uma das coisas que você tem que fazer com muita constância, sem parar, é todo dia bater na mesma tecla. É algo constante. Um dia eu fui bem atendido numa empresa e eu perguntei para o rapaz assim, viu, como é que vocês fazem para o pessoal aí atender bem? O que acontece? Esses seres humanos são de outro planeta ou tem alguma coisa aí acontecendo que a gente não entende? Ele falou, olha, nós fazemos treinamento e muitos treinamentos e treinamentos constantes. Então é você estar sempre fazendo, sempre monitorando, sempre fiscalizando e sem parar, porque o fracasso na nossa vida está sempre atrelado a um foco rompido, a uma falta de foco, a uma constância quebrada, a uma rotina interrompida. Você começa a ser firme, começa a aula de teclado e para. Começa a ir para a igreja servir a Deus e para. Começa a tua empresa a andar, montar os teus produtos, aí demora para entregar os produtos, atrasa. E esse atraso, esse parar, esse deixar é que faz com que você fracassa. Por isso que nós temos que colocar em execução, em prática constante. Então nós colheremos se não desanimarmos. Vai ter momento que vai ser difícil? Vai, mas não pare, continua prosseguindo. Vai ter algum dia que você vai acordar com menos ânimo do que um outro dia, mas você lembra, eu tenho as minhas rotinas, eu vou prosseguir com elas, porque eu não posso parar. E não parar de fazer o quê? De estar sempre inovando, agindo, tomando novas decisões no reino de Deus. Eu vou montar um estudo bíblico, eu vou falar de Deus, eu vou montar um material. Ah, mas é na igreja, eu vou montar um grupo assim, eu vou fazer um projeto diferente, eu vou fazer um projeto novo. As decisões que nós tomamos no passado nos trouxeram ao nosso hoje. E as decisões que nós estamos tomando hoje estão nos levando para o nosso futuro. Então, se você olhar para você e falar, Deus, por que eu estou vivendo tudo isso que eu estou vivendo? Porque foi o que você plantou ali atrás. Nós somos um resultado do ontem e nós estamos produzindo o nosso amanhã. Então, não reclame daquilo que você permite, não reclame daquilo que você tolera, daquilo que você mesmo está plantando e você mesmo está fazendo. Peça ajuda a Deus, peça discernimento, procure orientação, e quando nós pedimos, Deus nos dá, Deus apresenta para nós os resultados. Eu quis trazer na parte, vamos dizer assim, já estamos praticamente no final da mensagem, nessa primeira parte da mensagem, esse detalhamento sobre 1 Coríntios 15, 58, porque é um versículo muito importante, que fala de você continuar com Deus, fazendo bem feito, e que você vai colher isso. É essa constância que está sendo ensinada ali. Uma constância com qualidade que vai trazer frutos. E lembre que quando você tiver essas dificuldades, e é isso que eu separei agora para o final, você pode pedir e Deus vai te dar, e Deus vai te fortalecer, e Deus vai te sustentar com a destra das mãos dele. Ele te fortalece, ele te sustenta
e Ele te segura, Ele te pega e faz acontecer por você quando nós não temos mais força. Para isso, abra sua Bíblia em Mateus 7,7 para você ver como que aquilo que você pede pode acontecer. Mateus 7,7. É um texto bem famoso, é um texto bem conhecido. Mateus 7,7. Mas às vezes a gente esquece dele. Olha o que diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Olha agora o que Jesus fala no 8, ele repete, versículo 8: pois todo o que pede, recebe, que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se você ficar parado, não vai acontecer. O mesmo texto está lá, nós temos uma referência semelhante em Lucas, capítulo 11, que diz assim, continuem pedindo, continuem batendo e continuem buscando. É a mesma mensagem, é essa consistência, nós fazermos, não pararmos de fazer e fazermos com excelência para Deus. Então, quando nós pedimos, Deus faz acontecer. Temos que fazer a nossa parte, que é pedir, buscar e bater. Agora abra em 1 João 5,14, aí falando disso, você pode perguntar assim, mas como que eu devo pedir? 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então a gente pede, mas não adianta você pedir um monte de coisa para os seus próprios deleites. Coloca para a gente em Tiago, capítulo 4, versículo 3 ao 9. Tiago 4, 3. Só na tela ali, tá bom, não precisa nem abrir sua Bíblia. Então nós temos que pedir, bater e buscar, mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, muitas vezes pedimos, mas não recebemos, porque pedimos para os nossos próprios prazeres. Então, veja, Mateus 7,7, peça e você vai receber. 1 João 5,14 que nós vimos, diz, peça de acordo com a vontade de Deus, Ele vai fazer acontecer. Tiago 4, não peça para os seus próprios prazeres, porque senão você não vai receber, porque você está pedindo com más intenções. 2 Coríntios 9, 6, coloca para a gente, 2 Coríntios 9, 6. Não adianta também a gente pedir, mas não fazermos nossa parte. Olha o que diz o texto. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Então não adianta você pedir muito, mas semear pouco. Deus, me deu uma plantação de feijão gigantesca, e você planta 2 feijãozinhos. Deus não vai te dar. Você tem o espaço para plantar mais, mas você não planta por preguiça. Você tem a oportunidade de fazer mais para Deus, mas você não faz por preguiça, por relaxo, por ter sido abalado, por desanimar, por cansaço. Você não vai colher mais. Então nada adianta você pedir, bater, buscar, pedir com boas intenções, pedir de acordo com a vontade de Deus, mas não plantar. Olha o que diz Provérbios 24, 30. Então nós fazemos, e aí sim aquilo que a gente pede, Deus nos entrega. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Pode continuar, 31. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Por último, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Se eu for preguiçoso, eu vou ser miserável. Aí não adianta você pedir, bater, buscar, pedir com boas intenções, pedir com constância, sem parar, mas querer dormir e não fazer nada, ficar parado. Não vai acontecer. Então nós temos que pedir e temos que buscar. Tem que ser em conformidade com a vontade de Deus. Não pode ser para os nossos próprios prazeres. Porém, nós também temos que plantar. Quando fala próprios prazeres, são prazeres da carne, que a amizade do mundo é inimizade com Deus. É você fazer para lascívia, cobiça, roubo, pecado, maldade, por inveja e tudo mais. Então nada adianta eu pedir, fazer tudo certinho, mas eu não plantar. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem é preguiçoso, termina pobre. Então é um princípio bíblico que eu tenho que seguir. Outro está em Lucas 6,38, coloca para a gente. Lucas 6,38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E Provérbios 21, versículo 13. 21, 13.
Todos esses que eu estou citando, fala de nós plantarmos e colhermos, plantarmos, fazermos nossa parte e recebermos, não ser preguiçoso para colhermos. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Então você fala, nossa, mas eu pedi, busquei, bati, não foi com desejos maldosos, eu não sou preguiçoso, eu acordo cedo, eu não fico dormindo e tal, mas você não atende o clamor do necessitado. Então você também vai clamar e não vai ser ouvido. Veja que existe uma série de elementos na necessidade que quando nós queremos pedir, quando nós precisamos de Deus, nós também temos que cumprir vários requisitos. Sobre o que nós falamos até agora, 1 Coríntios 15, 58, é se manter firme em Deus, que nada nos abale, lembrando que tem que ser com qualidade, que tudo isso terá um fruto para nós. E que aonde nós encontrarmos dificuldade, aonde nós precisarmos de Deus, Ele está ali para nos atender, e Ele vai nos atender, e Ele vai estender os braços dEle, mas Ele quer que a gente peça, busque e bate, Ele quer que a gente peça de acordo com a vontade dEle, não com intenção maldosa, e quando a gente pedir, a gente também tem que plantar, porque na medida com que a gente usa, também será usada conosco, quem pouco semeia, pouco colhe, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também ceifará. O preguiçoso acaba pobre. Quem não ouve o pobre também pede e não será ouvido. E agora um dos salmos que eu acho mais bonito, Salmo 112. E daí acabou a parte da gente cumprir a nossa parte para recebermos. A gente já pregou um dia somente sobre esse salmo. Eu não vou ficar detalhando, então a gente lê ele bem rápido, ele é curtinho. Mas olha só, você vai vendo o efeito de você plantar e Deus te abençoar. Mas a necessidade de fazermos, vai prestando atenção nos verbos, naquilo que é a instrução para nós, é termos prazer nos mandamentos de Deus, amarmos a lei dele, obedecermos, sermos justos, misericordiosos. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade, que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, olha a colheita, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, nada abala ele. O seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará. Olha que coisa bonita. Nós fazemos e Deus traz de volta para nós. Nós pedimos e encontramos, mas nós temos que cumprir a nossa parte. E por último, quando nós oramos e pedimos, lembre-se que nós podemos orar e pedir por prosperidade, não é pecado. Quando eu estava falando sobre pedir, um rapaz perguntou, mas eu posso pedir riqueza, dinheiro, prosperidade? Pode, olha o tanto que Deus não prometeu isso em Salmo 112, lá no texto de 2 Coríntios 9, 6, que nós lemos, ele falando que ele vai abençoar quem pouco planta, pouco colhe. Em Marcos 10, 29 a 31, ele falando, olha, você abre mão, recebe 100 vezes mais ainda neste tempo, então nós podemos, mas o nosso coração precisa estar em Deus. Coloque em Salmos 62, 10. Esse é o penúltimo versículo, daí a gente encerra. 62, 10. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham o coração nelas. E agora Mateus 6, 33. Então, se o nosso dinheiro aumenta, é só o teu coração, não está nele. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é por isso que muitos se desviam dos caminhos do Senhor, porque trocam Deus pelas riquezas, pelos bens, pela vida, por tudo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Tudo isso vai ser acrescentado, desde que Deus esteja em primeiro lugar. É como a história lá de Ananias, Azarias e Misael, que eu sempre conto, e não canso de contar, que o rei olha para eles e fala, é verdade que vocês não vão adorar a minha imagem? Vocês vão queimar lá no fogo. E eles falam, olha, fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus vai nos livrar da fornalha.
porque é o Deus a quem nós servimos. E a gente nem deveria te responder sobre esse negócio, mas ainda que Ele não nos livre, pode jogar a gente no fogo, porque eu não vou adorar a tua imagem. Então, mesmo que não aconteça, mesmo que eu não tenha dinheiro, que as coisas não aconteçam do jeito que eu estou querendo, eu não vou abandonar a Deus, porque eu busco a Deus em primeiro lugar. E eu sei que eu tenho a garantia da vida eterna com Ele. É como aquela ilustração do médico que eu te falei. Aqui é curto o tempo, passa rápido, ainda que seja doloroso, mas depois eu tenho a vida eterna para estar com Deus. Então, quando eu for fazer, para a gente encerrar, deixa na tela o versículo que a gente, 1 Coríntios 15, 58. Foi esse texto que trouxe todos os demais que a gente leu hoje. É nós nos mantermos firmes no Senhor, fazendo com dedicação, que nada nos abale, que seja bem feito, que você faça para valer, que você nunca pare de fazer para Deus, e que quando você fizer, seja o melhor, seja com qualidade, e saiba que tudo isso não será em vão. Amém? Vamos nos colocar em pé? Senhor, estamos aqui na Tua presença nessa noite, agradecemos ao Senhor por estar ao nosso lado, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor faça com que essa palavra rumine e entre nos corações e nas mentes de todos que receberam e ouviram, e que nessa noite o Senhor fale através de sonhos, que o Senhor fale hoje antes dos sonhos, à noite, amanhã, durante o dia, durante a semana, no término do mês, no ano, e o Senhor nos conduza. Como diz na Tua palavra, ensina-nos a fazer a Tua vontade e guie-nos o Teu Espírito por terras planas, que através dessa mensagem saia novos talentos e novas habilidades, com qualidade, com constância para o Teu reino, fazendo bem feito, sem parar, e sabendo que tudo isso, além de ser com qualidade, não será em vão. Tudo isso eu digo e peço ao Senhor, ó Deus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.